Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar continuidade ao tópico sobre macroeconomia clássica, mais especificamente sobre a inclusão do governo no equilíbrio do mercado entre poupança, juros e investimento. Vamos lá. No vídeo de hoje, então, vamos incorporar o governo. Inicialmente, então, para revisar o que nós vimos na aula passada, nós temos que a renda é igual a consumo, e consumo é função da renda e da taxa real de juros, mais investimento, que é função também da renda e da taxa real de juros. Ou, como nós vimos na aula passada, nós podemos agora trocar investimento pela poupança, que são equivalentes. Aqui nós estamos falando mais em termos de demanda agregada e aqui mais em termos de renda. Mas lembram-se que isso tudo é equivalente. Oferta agregada é igual a demanda agregada, produto é igual ao nível de renda. Então, o primeiro passo aqui para nós iniciarmos a incorporação do governo é adicioná-lo na equação. Ele vai ser representado pela letra G. Nós temos, então, que a renda, ou produto, vai ser função do consumo, só que agora o consumo não depende apenas da renda, mas sim da renda disponível. O que é renda disponível? É a renda menos o tributo. Então, se adiciona o governo, também tem que adicionar a contrapartida, que é a tributação. E o mesmo vai acontecer com o investimento. O investimento também vai ser função da renda disponível. Então, aqui vocês veem que tem dois descontos, né? A renda disponível diminui tanto o consumo quanto o investimento, só que a gente passa a ter, então, a soma do gasto do governo. Da outra parte, é a mesma coisa, né? Aqui nós trocamos apenas poupança, o investimento pela poupança. Aqui vamos fazer inicialmente uma primeira relação entre a igualdade, poupança e investimento, como tratamos já bem na aula passada, e vamos supor que a arrecadação do governo, através dos seus impostos, será integralmente gasta pelo governo. Não haverá nem sobra e nem excedente da arrecadação. Agora, já cancelando o consumo dos dois lados da equação, eu tenho que poupança mais tributo é igual a investimento mais gasto do governo. Eu posso afirmar isso porque a tributação ela vai ser igual ao gasto do governo. Uma outra simplificação que estamos fazendo aqui na equação, na verdade o manual da USP que traz, ele dá ênfase no investimento mais em relação à taxa real de juros. É uma simplificação que ele faz aqui na equação, e muitas vezes, ao invés de tratar o investimento como dependente também da renda, foca-se apenas na taxa real de juros. Mas isso é uma simplificação feita pelo modelo, não estaria errado se também mantivesse que o investimento ainda é função da renda disponível e da taxa real de juros. É apenas uma simplificação, então, feita aqui pela equação no capítulo 3 do Manual da USP. Tratando do mesmo gráfico que vimos no vídeo passado, a relação ela se mantém. Eu tenho ainda o investimento com uma relação negativa em relação à taxa real de juros, já que ele possui a produtividade marginal do capital decrescente. Então, conforme se aumenta o investimento, para a empresa continuar investindo, a taxa real de juros tem que ser decrescente, e o mesmo vale para a relação anterior na questão da poupança. Conforme aumenta a taxa real de juros, aumenta a poupança. Agora, o que nós incorporamos aqui é a tributação como o aumento da oferta de recursos. Então, a tributação ela funcionaria como uma poupança compulsória, que as pessoas elas não poderiam consumir, elas seriam obrigadas a reduzir o seu consumo, consequentemente, elas aumentariam uma oferta de recursos disponíveis na economia. Disponível para quem? Para investimento.
Então, se de um lado eu tenho o aumento da oferta provocado pela tributação, eu também tenho o aumento da demanda por recursos provocado pelo gasto do governo. Inicialmente, não tem nenhuma alteração aqui substancial nas curvas, porque nós temos o pressuposto que o tributo é equivalente ao gasto do governo. Então, não haverá nenhuma dinâmica substancial diferente ao adicionarmos o governo, caso, que é importante frisar, a tributação seja igual ao gasto do governo. Então, a taxa real de juros que equilibrava o modelo, que equilibrava o mercado de recursos, é a mesma com a adição do governo. Então, nós temos aqui no eixo horizontal, à direita, todos aumentando: poupança, investimento, tributos e gasto do governo. E esse aqui é um ponto em que nós teremos, esse ponto da taxa real de juros de equilíbrio, é um ponto em que a oferta de recursos, que é dada pela poupança mais a tributação, vai ser igual à demanda de recursos, que é investimento mais gasto do governo. Todos levam aqui a referência do E, subscrito, que significa de equilíbrio. Então, a poupança de equilíbrio mais tributo de equilíbrio será igual a investimento de equilíbrio mais gasto do governo de equilíbrio, aqui de acordo com o modelo clássico com o governo. Agora, vamos analisar o que aconteceria caso houvesse uma mudança dos gastos do governo sem uma elevação proporcional dos tributos. Vamos analisar melhor esse gráfico através da mesa digitalizadora. Vejamos agora, então, como o aumento dos gastos do governo provoca um deslocamento na demanda por recursos. Supondo, então, que esse deslocamento tenha sido paralelo, nós temos agora, na relação de equilíbrio, uma demanda superior à demanda por recursos inicial, provocada exclusivamente por um aumento dos gastos do governo, sendo que inicialmente o investimento se mantém, assim como as demais relações. Então, nós temos agora que, mantendo com a taxa real de juros no mesmo patamar inicial, vamos ver então como se dará o equilíbrio parcial, mantendo a taxa real de juros no mesmo patamar inicial. Então, a gente pode observar que há um grande deslocamento aqui em termos de demanda de recursos provocado por esse aumento dos gastos do governo. Esse aumento do gasto do governo provocou, então, toda essa elevação de demanda de recursos, que é exatamente o equivalente ao aumento dos gastos do governo. Bom, então nós tínhamos uma relação inicial aqui de equilíbrio. Inicialmente, então, tínhamos essa relação de equilíbrio entre oferta e demanda de recursos, que com gasto maior do governo, sem elevação do tributo, nós não temos mais a mesma relação de equilíbrio. Agora, a demanda por recursos é superior significativamente à oferta de recursos. Então, em um mercado, quando ocorre um aumento da demanda sem um aumento proporcional da oferta, o que acontece? Um aumento dos preços de equilíbrio. E qual é o preço de equilíbrio no mercado de recursos? É a taxa real de juros. Assim como o salário real era o preço de equilíbrio no mercado de bens, e o preço dos preços normais, na economia dos produtos, é o de equilíbrio no mercado entre oferta e demanda de bens e serviços. Então, vamos agora analisar qual é o efeito sobre a taxa real de juros. A taxa real de juros ela irá aumentar até o ponto em que a oferta e a demanda voltem a ser iguais. Então, nós teremos uma nova taxa real de juros superior à inicial. Então, agora nós encontramos um novo equilíbrio deste mercado. Comparando ao patamar inicial,
nós temos tanto um aumento da demanda quanto um aumento da oferta de recursos. Agora, comparativamente ao equilíbrio parcial, que na verdade nem era uma situação de equilíbrio, né? Nós temos uma oferta ainda maior, mas uma queda da demanda. Então, a gente tem que entender o que provocou esse aumento da oferta e a queda da demanda após esse aumento inicial do gasto do governo. A queda na demanda, ela foi provocada pela redução do investimento nessa economia. Lembrando que aqui o pressuposto adotado é que o investimento sempre é investimento privado, certo? Então, com os juros reais mais elevados, vale menos a pena para as firmas realizarem investimento. Lembre-se, produtividade marginal do capital é decrescente. Se o preço do capital, que é a taxa real de juros, se eleva, a produtividade marginal do capital também tem que ser elevada. Como isso funciona? Através da redução do investimento. Então, neste montante aqui, podemos analisar a queda do investimento privado. A outra forma de observarmos, e essa será, na verdade, a mais evidente para vermos comparativamente o quanto que o investimento caiu em relação ao seu patamar inicial, é analisarmos neste ponto aqui, com a taxa real de juros mais elevada, qual que seria o nível de investimento. Então, nós teremos esse novo nível de investimento aqui, com a taxa real de juros mais elevada. Então, a outra forma de observarmos a queda de investimento é comparativamente ao ponto inicial, em que tínhamos essa taxa real de juros, e com a taxa real de juros mais elevada, qual será o novo patamar de investimento? Será este patamar de investimento aqui mais reduzido. Então, este movimento aqui explica a queda da demanda por recursos. Ainda falta explicar o que provocou o aumento da oferta de recursos. Esse aumento da oferta de recursos, ele foi provocado pela queda do consumo, já que com uma taxa real de juros mais alta, vale mais a pena para o indivíduo deixar de consumir no presente para poder consumir mais no futuro. Então, este aumento aqui, do inicial para este, é resultado, então, do aumento da poupança. E esse aumento da poupança é a mesma coisa que uma queda no nível de consumo. Ou seja, a dinâmica inicial se dá pelo aumento do gasto do governo, em que há todo esse aumento de demanda de recursos. O equilíbrio se dá através da elevação da taxa real de juros, que tem como consequência, primeiro, uma queda do nível de investimento, porque agora com a taxa real de juros mais alta vale menos a pena investir, de um lado, que reduz a demanda por recursos, e de outro lado, nós temos que o equilíbrio também se dá pelo aumento da oferta de recursos, que ocorre através do aumento da poupança, que é resultado, então, da queda do consumo. Retomando, então, o que acabamos de desenvolver graficamente, podemos analisar o mecanismo em que o gasto do governo reduz o investimento e o consumo. Então, o mecanismo inicial é o aumento do gasto do governo provoca uma elevação da taxa real de juros. Uma taxa real de juros mais elevada, temos uma piora na dinâmica privada, provocado tanto pelo pior investimento, pela queda do investimento, quanto pela queda no consumo. Então, o que a gente conclui com isso? Que o gasto do governo, ele sequer consegue aumentar a demanda agregada de acordo com o modelo clássico. Apenas há uma alteração na composição da demanda, em que, da mesma forma que o gasto do governo aumenta, ocorre uma queda no investimento e no consumo.
E essa queda no investimento e no consumo, ela deve ter a mesma proporção do que o aumento do investimento, desculpa, do que o aumento do gasto do governo. Nós chamamos esse movimento em que todo aumento dos gastos do governo tem como consequência uma queda nos gastos privados de efeito crowding out. Então, quando esse efeito é total, nós dizemos que o efeito crowding out ele ocorre 100%. Retomando ali no gráfico anterior, e aproveitando a mesa digital novamente, nós observamos que esse aumento aqui do gasto do governo, ele é igual a essa queda no investimento mais o gasto privado. Então, a gente pode ver a mesma relação que nós falamos ali através do gráfico. Então, nós temos que a queda do investimento mais a queda no consumo é igual ao aumento do gasto do governo, como podemos ver nessa relação. Ou seja, essa mudança aqui é igual a esta aqui. Uma outra forma de analisarmos as relações vistas até aqui é fazer uma divisão entre poupança pública e privada. Então, fazemos isso através da análise, de um lado, da oferta, que é dada, oferta de recursos, né, que é dada pela poupança, que é função da renda disponível e da taxa real de juros, mais a tributação, que é dada de forma exógena. Então, poupança mais tributo é a oferta de recursos do lado esquerdo. Do lado direito, então, nós temos a demanda de recursos, que é dada pelo investimento. Aqui, mais uma vez, simplificamos que ela se dá apenas em relação à taxa real de juros, mas sem problema poderia adicionar também a renda disponível, mais o gasto do governo, que também é feito de forma exógena. Bom, agora o que a gente pode fazer? Nós temos, então, de um lado, toda a oferta de recursos, de outro, toda a demanda de recursos. O que a gente pode fazer é isolar o investimento e deixar apenas ele do lado direito. Então, que relação nós conseguiríamos obter? Eu tenho que a poupança privada mais a poupança pública será igual ao investimento da economia. Então, aqui nós temos que a poupança privada ela será igual à poupança do governo. Poupança do governo nada mais é então do que a tributação menos os gastos do governo. A partir disso, surge um argumento muito recorrente a quem segue os preceitos da teoria neoclássica. Então, de acordo com essa perspectiva teórica, para se elevar o investimento privado, deveriam ocorrer duas coisas. Uma delas seria a elevação da propensão a poupar dos consumidores. O problema disso é que ela depende fundamentalmente de aspectos estruturais, então que seria muito difícil de se fazer. Uma outra coisa que seria mais possível, de acordo com essa perspectiva, seria a redução dos gastos do governo. Então, de acordo com a perspectiva neoclássica, para se aumentar o nível do investimento, a principal forma é a redução dos gastos do governo, fazendo então com que o investimento privado seja elevado. A partir do que vimos nos vídeos anteriores, conseguimos então chegar a importantes conclusões de acordo com o modelo clássico. A primeira delas é que a demanda não possui relação com o nível de produto da economia. Na verdade, o determinante é o nível de oferta. Então, o produto se ajusta ao nível de oferta porque há uma equivalência entre oferta e demanda agregada nessa economia. Lembrando também que o nível de oferta é determinado basicamente pelo equilíbrio no mercado de trabalho.
Então, caso um governo opte por deixar um salário real acima do salário de equilíbrio, através de uma implementação, por exemplo, de um salário mínimo, haverá não apenas o aumento da taxa de desemprego na economia, ou melhor, o aparecimento do desemprego involuntário, como também o nível da atividade econômica será reduzido, já que se empregará menos pessoas, consequentemente a produção será menor. Outro aspecto, a política monetária, ela não consegue afetar o lado real da economia. Ela afeta, portanto, apenas o lado monetário. Então, ela não cai o nível de atividade econômica, por outro lado, haverá um aumento dos preços. Esse aumento dos preços decorre do fato de que a demanda agregada, sim, se altera conforme aumenta a quantidade de moeda na economia, mas como a demanda não consegue afetar o nível de atividade, há apenas o aumento dos preços. Já em termos de política fiscal, nós vimos que, nessa aula de hoje, conforme aumenta o gasto do governo, a única consequência é uma redução tanto do consumo quanto do investimento. Portanto, o aumento dos gastos do governo sequer consegue aumentar a demanda agregada. Ocorre apenas uma mudança de composição dos gastos, com mais governo e menos gastos privados. Então, podemos concluir que intervenções do governo, elas podem trazer apenas desequilíbrios passageiros à economia até que os ajustes sejam novamente realizados. A referência da aula de hoje, mais uma vez, se utilizou do Manual de Macroeconomia Básico Intermediário, também conhecido como Manual da USP, organizado pelos professores Lopes e Vasconcelos. Mais especificamente, utilizamos o capítulo 3. Obrigado por ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo.